Olá, famílias. Nós estamos aqui mais uma vez para poder abordar um assunto bastante interessante, né? Como próprio no início falei, aqui a gente vai falar sobre famílias, né? E quando a gente trata de assunto família, é uma coisa um pouco complicada, né? Mas a partir do momento que você entende qual é o propósito, qual é a ideia, né? Para que Deus criou a família, aí a gente passa a entender. E aí a gente vai abordar um assunto interessante que fala lá no livro de Gênesis, né? Você que tem a sua Bíblia, no capítulo 2, no versículo 24 de Gênesis, a gente pode pegar e ler e nos diz o seguinte: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á da sua mulher, e serão ambos uma só carne, né? E isso é parte de algo fundamental para o sucesso no casamento, né? Para aqueles que se unem como casal, como família, como que querem se instituir, né? Uma família, como querem criar, né? A sua união, ter um futuro brilhante, né? Com sua esposa, com seu esposo. Não é nada fácil, mas assim, é uma coisa que é bastante interessante, né? Família é um projeto de Deus, ela foi constituída através do casamento entre o homem e a mulher. Por isso, a Bíblia nos ensina algo muito importante: deixar pai e mãe. Essa infinita sabedoria, contudo, Deus nos faz essa orientação por diversas razões, né? E é o que vamos abordar em alguns tópicos a seguir. Parte do sucesso do casamento depende da capacidade do homem e da mulher deixar se desligar emocionalmente, né, da dependência paterna e materna, né? E a gente pode ter essa referência sobre essa palavra também no livro de Mateus, no capítulo 19, do versículo 4 ao 6. E disse-lhe: portanto, deixará homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, serão uma só carne. Isso são palavras de Jesus. Assim, não mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Isso significa um tipo de unidade que só é possível quando o casal está voltado para si, quando os dois desejam viver um para o outro, né? Os dois constituírem a sua própria família, tornarem-se independentes, né? E quando a gente fala sobre o assunto deixar pai e mãe, não significa que vai abandoná-los, né? Mas nos diz a palavra que os filhos, né, devem honrar os seus pais. Isso significa, né, deixar de maneira emocional, de maneira dependente, né? Deixar de depender emocionalmente, materialmente, e viver a sua própria vida, se possível viver, né, na sua própria casa, cada um, casal, cada família. Outro elemento que podemos extrair da lição, deixar pai e mãe, é a necessidade do casal ter as suas próprias experiências em família, ou seja, marido e mulher precisam assumir as suas próprias responsabilidades, o que inclui sucessos e fracassos, né? De repente, nem sempre vão viver só de maravilha, mas vão ter seus problemas também, vão ter seus momentos de altos e baixos, mas isso é possível contornar, né? Com bastante conversa, com bastante dedicação à sua família, não deixando que interferências externas entrem em seu casamento e em todas as áreas da sua vida. Dando continuidade aqui, né, esse assunto, essa importância, né, na vida familiar, eu posso continuar aqui que em alguns casos a vida conjugal é prejudicada, porque os filhos já casados, na verdade, porque os pais, né, não permitem que os filhos já casados tenham o seu próprio espaço, quer seja no sentimento, no sentido literal, quando resolvem morar junto, ou no afetivo. Quando o casal mora junto com os pais, por escolha ou por necessidade, isso acontece em muitos casos, né? É preciso haver a demarcação de limites, de influência, de modo que cada família
Se tenho a necessidade de morar com meus pais, eu preciso colocar limite, porque agora, através de mim com meu esposo, surgiu outra família, independente se moramos no mesmo espaço ou não. Precisa ter essa demarcação de limite, de influência, de modo que cada família, porque nesse caso são famílias diferentes convivendo no mesmo espaço, tenham o seu próprio ritmo e estilo de vida. Isso também diz respeito aos seus filhos, ou seja, neto, né? Eu não posso mandar nos nossos netos. A gente precisa, como pais, precisamos entender que o cuidado e a educação dos nossos netos, mesmo morando junto, precisa ser completamente dos pais. Quer dizer, né? Dos filhos que se casaram e agora têm seus filhos. Não podemos esquecer disso, mesmo que convivam com os avós. Essa demarcação de influência é crucial para o desenvolvimento emocional e psicológico saudável das crianças, pois elas precisam ter referência de autoridades definidas. A criança precisa saber quem é a autoridade dela. E vamos dizer também aqui sobre os projetos e os objetivos, que é uma outra lição que estamos extraindo desse deixar pai e mãe. É a necessidade da nossa nova família ter os seus próprios objetivos. Quando o homem e a mulher se unem,